Ei, meu irmão, minha irmã, para um instante aí no corre do dia. Fecha os olhos por um segundo e respira fundo. Já sentiu aquele peso no peito quando tudo parece dar errado? A conta apertada, a família em conflito, o sonho que parece cada vez mais distante e você se pergunta: Senhor, cadê o milagre que o povo contava na igreja? Cadê a tua mão que abriu o mar vermelho? Eu sei como é. Já estive ali, no fundo do poço, batendo trigo escondido, com medo de ser visto, com medo de perder o pouco que ainda tinha. E foi exatamente nesse lugar, no lugar mais comum, mais escondido, mais fraco, que Deus resolveu aparecer. Hoje eu quero te levar para uma história que talvez você já tenha ouvido pedaços dela na escola dominical ou no culto de domingo. Mas deixa eu te contar de um jeito diferente, de um jeito que vai bater no teu coração como se fosse a primeira vez. É a história de um homem que não tinha currículo, não tinha exército, não tinha coragem, mas tinha um chamado tão grande que Deus usou para virar o jogo de uma nação inteira. Imagina só, uma terra invadida todo ano pelos mesmos inimigos. Eles chegavam como nuvem de gafanhotos, devoravam a colheita, levavam o gado, deixavam o povo morrendo de fome e de medo. Israel estava de joelhos, clamando, mas parecia que o céu estava mudo. Até que, num lagar de uvas apertadinho, escondido do sol e dos olhares, um rapaz chamado Gideão batia trigo tremendo que nem vara verde. Ele não era general, não era profeta, não era ninguém importante, era só um de nós. Alguém que acordava cedo, trabalhava duro e ia dormir pensando: será que amanhã vai ser diferente? E foi ali, no meio da poeira e do medo, que o anjo do Senhor apareceu. Sentou debaixo de um carvalho e soltou uma frase que mudou tudo. O Senhor está contigo, ó valente guerreiro. Valente? Ele? Aquele homem que se escondia para não ser roubado? Nossa, que ironia linda do céu. Deus não chamou o que ele era naquele momento. Deus chamou o que ele se tornaria pela graça dele. Se você está se sentindo pequeno hoje, se acha que Deus passou batom em você, que o chamado foi para outra pessoa mais forte, mais corajosa, mais preparada para tudo, essa história é para você. Porque o mesmo Deus que viu Gideão escondido no lagar, está te vendo agora. Ele está te chamando pelo nome. E ele não espera que você chegue pronto. Ele chega junto e diz: vai na tua força, porque eu estou contigo. Então, fica comigo até o final. Vamos caminhar juntos por essa jornada. Você vai ver como o medo pode virar fé, como o pequeno pode derrubar o gigante, como um homem comum pode libertar um povo inteiro quando Deus entra na história. E quem sabe, lá no fundo do teu coração, você não vai ouvir ele sussurrando para você também: eu te enviei. Se essa palavra já está mexendo contigo, deixa um amém bem forte nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão ou irmã que está precisando lembrar que Deus ainda chama os escondidos, os medrosos, os ninguéms para fazer o impossível. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que vem pela frente, porque o que aconteceu com Gideão está só começando. E aí, preparado para ver como tudo mudou? Então vem comigo. E foi ali mesmo, no meio daquela poeira que subia como fumaça de medo, que o anjo do Senhor esticou a mão e disse: vai nessa tua força e salva Israel da mão dos midianitas. Não fui eu que te enviei. Gideão sentiu o mundo parar. A vara de debulhar escorregou dos dedos, caiu no chão com um baque surdo. Ele olhou para os lados, como quem procura um erro na conversa. Eu salvar Israel? A voz saiu tremida, quase um sussurro engolido pelo vento que balançava as folhas do carvalho. Senhor, olha para mim direito. Minha família é a mais pobrezinha de toda Manassés. E eu sou o menorzinho da casa do meu pai. O menor de todos.
Como é que o Senhor pode estar falando sério comigo? Mas o anjo não piscou, não hesitou. Olhou fundo nos olhos dele, daqueles olhos que pareciam ver além da carne, além do medo, direto na essência que Deus já tinha plantado ali desde antes do mundo existir. Eu estarei contigo, repetiu, cada palavra caindo como pedra em água calma, criando ondas que cresciam no peito de Gideão. E tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. O coração dele batia descompassado, um tambor de guerra que ninguém mais ouvia. Medo ainda gritava alto, ecoando nas paredes do lagar. Você não dá conta, vai morrer, vai perder tudo. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma faísca diferente começou a crepitar. Não era a coragem dele ainda, era algo maior, algo que vinha de fora, que entrava pela ferida aberta da dúvida e começava a aquecer. Gideão respirou fundo, o ar saiu entrecortado. Se de fato o Senhor está falando comigo, se isso não é só ilusão do cansaço, fica aqui. Não vai embora. Vou trazer uma oferta. Quero um sinal. Ele correu para casa, como se o chão fosse queimar os pés. Pegou o cabrito mais novo, o mais gordo que ainda restava no curral. Mediu um efa inteiro de farinha boa, o melhor que tinha guardado. Amassou o pão sem fermento com as mãos trêmulas. Assou ali mesmo, rápido, no fogo baixo. Colocou tudo numa cesta de palha. A carne embrulhada em folha de figueira, o pão ainda quente soltando fumacinha. Trouxe de volta para o lagar. Colocou com cuidado em cima de uma pedra grande, quase como quem pede perdão por duvidar. O anjo pegou o cajado que segurava, um cajado simples, de madeira velha, mas que naquele momento parecia carregar o peso do céu inteiro. Esticou devagar, tocou de leve na carne, no pão, no caldo que escorria devagarinho pela pedra. E aí, bum! Fogo desceu do alto como se alguém tivesse rasgado o firmamento com uma faca afiada. Chamas dançaram altas, vorazes, lambendo tudo numa fração de segundo. Carne, pão, caldo, sumiram num clarão de luz e fumaça grossa. O cheiro de sacrifício subiu forte, misturado com o aroma de terra molhada e medo queimado. E o anjo sumiu junto com a fumaça, levado pelo mesmo vento que trouxe ele, deixando só o eco da presença. Gideão caiu de joelhos, rosto no chão empoeirado, corpo tremendo inteiro. Ai, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vi o anjo do Senhor face a face, eu vou morrer. Mas a voz veio de novo, suave agora, como orvalho caindo na madrugada seca. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ali mesmo, ainda de joelhos, com as pernas moles e o peito arfando, Gideão pegou pedras soltas ao redor do lagar. Construiu um altar tosco, mas sincero. Colocou o nome que brotou do coração como rio, que não aguenta mais ficar represado. O Senhor é paz. Porque naquele instante, no meio do medo que ainda latejava como ferida aberta, ele sentiu uma paz que não fazia sentido nenhum. Paz que não dependia de trigo salvo, de midianitas longe, de exército forte atrás dele. Era a paz de saber que Deus tinha olhado para baixo, atravessado o céu inteiro e parado bem ali, no lagar escondido, para dizer para o homem mais improvável do mundo: é você que eu escolhi. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não chamou Gideão para ficar admirando o altar novo e a paz que acabara de chegar. Naquela mesma noite, quando a escuridão engoliu o vale e as estrelas piscavam como testemunhas silenciosas, a voz voltou, mais firme, mais direta. E o que o Senhor pediu em seguida ia exigir uma coragem que Gideão nem imaginava que existia dentro dele. Uma coragem que ia colocar tudo em risco, a família, a reputação na cidade, a própria vida, porque o primeiro passo do chamado não era enfrentar o exército midianita, era enfrentar o altar de Baal que estava bem ali, na propriedade do próprio pai dele.
Se essa parte já está mexendo fundo contigo, deixa um amém bem sentido daqueles que saem do peito nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão ou irmã que está se sentindo pequeno demais para o chamado que Deus está sussurrando no ouvido dele. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o que vem pela frente, porque o que Deus pediu naquela noite escura vai te deixar de queixo caído e coração acelerado. Vem comigo. O que acontece depois é de arrepiar a alma inteira. E foi naquela mesma noite, quando a lua mal conseguia furar as nuvens pesadas de medo que cobriam o vale, que a voz do Senhor voltou a falar direto no coração de Gideão. Não veio com trovão, nem com fogo dessa vez. Veio quieta, firme, como um pai que sabe que o filho precisa dar o primeiro passo difícil. Pega o segundo boi do teu pai, aquele de 7 anos, o mais forte que ainda sobrou. Derruba o altar de Baal que teu pai tem lá na propriedade. Corta o poste, ídolo que fica ao lado dele, aquele poste que todo mundo reverencia em segredo. Depois, no topo dessa mesma colina, no lugar certo, constrói um altar para o Senhor teu Deus. Usa as pedras do altar destruído e oferece o boi em holocausto com a lenha do poste, ídolo que tu mesmo cortaste. Gideão sentiu um frio subir pela espinha que nem água gelada de mina. Derrubar o altar de Baal, na casa do pai. Todo mundo sabia que Joás, o pai dele, era um dos líderes da cidade, daqueles que ainda mantinham o culto antigo escondido atrás das oliveiras. A família inteira participava, os vizinhos participavam. A cidade inteira olhava para o altar como se fosse proteção contra os midianitas. E agora Deus pedia para ele ir lá, de noite, e destruir tudo, como se fosse fácil assim. Ele ficou parado no escuro, o peito subindo e descendo rápido. Senhor, se eu fizer isso, amanhã de manhã a cidade inteira vai querer minha cabeça. Meu pai vai me olhar como traidor. Minha mãe vai chorar. Meus irmãos vão me odiar. Eu vou perder tudo antes mesmo de começar a lutar contra os midianitas. Mas a voz não recuou, só esperou. Porque Deus não força, mas também não muda de ideia. Gideão respirou fundo, o ar saiu tremendo. Tá bom, Senhor, eu vou, mas não sozinho. Ele chamou 10 dos servos mais fiéis, aqueles que trabalhavam com ele desde menino, que conheciam o medo dele e ainda assim ficavam do lado. Vamos fazer de noite, ninguém pode ver. Se alguém acordar, a gente para. Se alguém gritar, a gente corre. Eles saíram quando o galo ainda não cantava, carregando machados, cordas, tochas abafadas. O coração batia tão forte que Gideão achava que dava para ouvir ecoando no vale inteiro. Chegaram na propriedade do pai. O altar de Baal lá estava, alto, feito de pedras empilhadas com cuidado, o poste, ídolo ao lado como uma sentinela muda, esculpido em madeira escura que parecia absorver a pouca luz da lua. O cheiro de incenso velho ainda pairava no ar, misturado com terra úmida. Gideão parou na frente do altar. As mãos tremiam tanto que o machado parecia vivo. Senhor, me ajuda agora. Se eu errar, é o fim. Ele levantou o machado. O primeiro golpe veio hesitante, mas acertou em cheio. Crac! A pedra rachou. Outro golpe. Crac! Mais uma rachadura. Os servos começaram a ajudar, cortando as cordas que seguravam o poste, derrubando as pedras com cuidado para não fazer barulho demais. Mas cada golpe era um trovão no coração dele. Cada pedra que caía era um adeus à segurança antiga. Levaram a noite inteira. Quando o céu começou a clarear no leste, o altar estava no chão, reduzido a um monte de pedras quebradas. O poste, ídolo, cortado em pedaços, virou lenha. No topo da colina, usando as mesmas pedras destruídas, eles ergueram o novo altar para o Senhor. Colocaram o boi em cima, acenderam o fogo com a madeira do ídolo.
As chamas subiram altas, lambendo o céu que amanhecia. O cheiro de holocausto subiu puro, diferente, como se o ar inteiro respirasse aliviado. Eles voltaram para casa antes do sol nascer de verdade. Gideão entrou no quarto tremendo, suado, com as mãos cheias de calos novos e o coração ainda disparado. Deitou, mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando: o que eu fiz? O que vai acontecer agora? Mal o sol subiu. A cidade acordou. Gritos ecoaram pelas ruas. O altar de Baal foi destruído. O poste, ídolo, sumiu. Homens correram para a propriedade de Joás. Viram o monte de pedras quebradas, o buraco vazio onde o altar ficava, a fumaça ainda subindo da colina. Quem fez isso? Quem ousou tocar no que era sagrado? Tem que morrer. Alguém apontou. Foi Gideão, filho de Joás. Ele e os servos dele. Eu vi pegadas na terra. A multidão se juntou na porta da casa. Gritavam, batiam nos portões, pediam sangue. Traga ele aqui, ele vai pagar com a vida. Joás, o pai, saiu na frente. Olhou para os homens enfurecidos, depois para o filho que estava lá dentro, pálido, mas de pé, respirou fundo e disse algo que ninguém esperava. Se Baal é Deus de verdade, que ele mesmo se defenda. Se Baal é poderoso, que ele contenda com quem derrubou o altar dele. Por que vocês precisam lutar pelo Deus de vocês? Deixem Baal brigar por si mesmo. Silêncio caiu pesado. Os homens se entreolharam. Ninguém tinha resposta. Aos poucos, a multidão foi se dispersando, murmurando. Dali em diante, ninguém mais chamou Gideão pelo nome de batismo. Chamaram de Jerubaal. Que Baal contenda com ele. Era zombaria no começo, mas no fundo era um prenúncio. Porque o que começou como insulto ia virar testemunho. E aí, meu irmão, minha irmã, o que ninguém esperava aconteceu. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão como um vento forte que varre o vale inteiro. Ele pegou uma trombeta, soprou com toda a força, tu, e o som ecoou pelas montanhas. Homens de Manassés se levantaram, de Azer, de Zebulon, de Naftali, tribos inteiras começaram a se reunir. Vieram correndo, armados com o que tinham, foices, cajados, lanças velhas. Mais de 32.000 homens se juntaram ao redor de Gideão. Mas espera aí, com tanta gente assim, será que Deus ia deixar o povo achar que a vitória veio da força humana? Será que Gideão ia se gabar depois? Não. O Senhor tinha outros planos, e o que ele fez em seguida ia reduzir o exército de um jeito que ninguém imaginava possível. Se essa parte já está fazendo teu coração bater mais forte, deixa um amém daqueles bem profundos nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão que está com medo de obedecer o primeiro passo que Deus pediu, achando que vai perder tudo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que vem agora é Deus mostrando que ele não precisa de multidão, ele precisa de obediência. Vem comigo. O que acontece com esses 32.000 homens vai te deixar sem palavras. E assim, com o eco da trombeta ainda vibrando nas montanhas como um chamado que não se cala, o povo começou a chegar. Vieram de longe e de perto com o que tinham nas mãos. Lanças enferrujadas, cajados de pastor, foices que cortavam trigo e agora iam cortar medo. Homens de Manassés, Azer, Zebulon, Naftali, tribos que faziam tempo não se uniam para nada além de sobreviver. Mas agora vinham correndo, olhos brilhando de esperança misturada com tremor. 32.000 homens se juntaram ao redor de Gideão, acampados no vale, fogueiras piscando na noite como estrelas caídas na terra. Olhando para aquela multidão, Gideão sentiu o peito inchar pela primeira vez. Senhor, olha só quanta gente. Com isso a gente vence fácil. Mas o Senhor, que vê o coração por trás da multidão, falou de novo.
suave mas cortante como lâmina. Tem gente demais. Se eu der a vitória agora, Israel vai dizer: foi minha própria mão que me salvou. Manda embora quem está com medo e quem treme. Gideão engoliu em seco. Olhou para os homens ao redor, rostos cansados, mas cheios de fogo. Como mandar embora metade? Ele subiu numa pedra alta, respirou fundo e gritou para o acampamento inteiro: quem tiver medo, quem sentir o coração bater na garganta, pode voltar para casa agora. Ninguém vai julgar. Voltem em paz. Silêncio caiu pesado. Depois, um murmúrio começou, como vento antes da chuva. Um homem aqui, outro ali. Aos poucos, grupos inteiros se levantaram. Cabeças baixas, passos arrastados. Eles foram embora. 22 mil. 22 mil homens voltaram para as tendas, para as famílias, para as colheitas que ainda restavam. O acampamento, que parecia um mar de gente, encolheu de repente. Sobraram 10 mil. 10 mil que escolheram ficar, mesmo com o medo ainda sussurrando no ouvido. Gideão olhou para os que restaram e pensou: agora sim, Senhor. 10 mil já é bom. Com eles a gente dá conta. Mas a voz veio outra vez, mais firme ainda. Ainda tem gente demais. Leva eles para a beira da água. Eu vou separar quem fica de quem vai embora. Gideão obedeceu. Levou os 10 mil até as margens do riacho Harod. A água corria fresca, cantando baixinho entre as pedras. O Senhor disse: observa como eles bebem. Quem se ajoelhar para beber com a boca na água, manda embora. Quem pegar a água com a mão e lamber como cachorro, esses ficam. Gideão ficou ali, de pé, vendo a cena mais estranha da vida dele. Os homens se abaixaram na beira. Alguns se jogaram de joelhos, mergulharam o rosto na água, bebendo como quem não vê amanhã. Outros, poucos, ficaram de pé, olhos alertas. Pegaram água na mão em concha, levaram a boca lambendo rápido, sem tirar os olhos do horizonte, vigilantes, prontos para o que viesse. Quando o sol já estava alto, o Senhor falou: com esses 300 que lamberam como cachorro, eu vou livrar vocês. Os outros, manda embora para casa. Gideão contou: 1, 2, 3, 300, só 300. Contra um exército midianita que cobria o vale como areia da praia, como gafanhotos que devoram tudo. 300 homens contra milhares. O medo voltou a morder forte, como cão faminto que não larga a presa. Gideão sentiu as pernas fraquejarem. Senhor, como assim? 300? Eles vão nos esmagar antes do amanhecer. Mas Deus, que conhece o coração melhor que ninguém, viu o tremor e não repreendeu. Só disse, com uma ternura que atravessava a dúvida: desce agora ao acampamento inimigo com teu servo Purá. Escuta o que eles estão falando. Vai te dar coragem. Gideão chamou Purá, o moço que sempre ficava do lado dele, fiel como sombra. Desceram os dois na calada da noite, rastejando entre as sombras das tendas midianitas. O acampamento era enorme, fogueiras morrendo em brasas, roncos de sono pesado, cheiro de camelos e suor. Eles se aproximaram de uma tenda, coração na boca. Dentro, um homem contava um sonho para o companheiro. Sonhei que um pão de cevada rolava morro abaixo e veio bater na nossa tenda. Bateu, rachou tudo, a tenda caiu de uma vez. O outro respondeu, voz tremendo um pouco: isso é a espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou Midian nas mãos dele. A tenda é a gente. Tá tudo acabado. Gideão ouviu aquilo e sentiu o chão tremer debaixo dele, não de medo, mas de fé que explodia como fogo em palha seca. Ele adorou ali mesmo, no escuro, rosto na terra fria. Senhor, tu és fiel. Tu és fiel mesmo quando eu duvido. Levantou,
olhos brilhando, e voltou correndo para o acampamento dos 300. Chegou ofegante, chamou os homens. Levantem, o Senhor entregou Midian nas nossas mãos. Contou o sonho, repetiu as palavras que ouviu. E aí, com voz que não tremia mais, deu o plano que Deus tinha colocado no coração dele. Um plano tão louco que só podia ser de Deus mesmo. Dividiu os 300 em 3 grupos de 100. Cada homem ia levar uma trombeta, um jarro vazio de barro e uma tocha acesa escondida dentro do jarro. Vocês vão se posicionar ao redor do acampamento inimigo. Quando eu soprar a trombeta e quebrar o jarro, vocês fazem o mesmo. Quebrem os jarros, toquem as trombetas e gritem com toda a força: a espada do Senhor e de Gideão. Não corram atrás deles ainda. Fiquem firmes. O resto o Senhor cuida. Os 300 olharam uns para os outros. Ninguém riu, ninguém questionou, porque naquele momento o medo tinha virado algo maior. Confiança cega no Deus que escolhe o pequeno para confundir o forte. E aí, meu irmão, minha irmã, a noite mais escura da vida de Gideão estava prestes a virar a aurora mais brilhante que Israel já viu. Porque quando aqueles 300 se posicionaram, jarros nas mãos, tochas escondidas, trombetas prontas, o que rolou em seguida foi um caos que ninguém, nem nos sonhos mais loucos, poderia imaginar. Se essa palavra já está fazendo teu espírito pular de alegria e tremor ao mesmo tempo, deixa um amém daqueles que ecoam no peito bem forte nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão que acha que Deus precisa de multidão para vencer, que acha que o chamado dele é pequeno demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o barulho que vai subir dessa noite vai te deixar arrepiado da cabeça aos pés. Vem comigo. A batalha tá só começando. E assim, na calada daquela noite que parecia engolir o mundo inteiro, os 300 se espalharam como sombras vivas ao redor do acampamento midianita. Cada grupo de 100 tomou posição, um ao norte, outro ao sul, o terceiro a oeste, formando um círculo invisível de fogo e som que ninguém ainda imaginava. Gideão ficou com o grupo que ia dar o primeiro sinal. O coração dele batia forte, mas não era mais só medo. Era expectativa, como quem espera o trovão depois do relâmpago que já iluminou o céu. Eles esperaram. O silêncio pesava, quebrado só pelo ronco distante dos camelos, pelo crepitar baixo das brasas morrendo nas fogueiras inimigas, pelo vento que sussurrava entre as tendas como quem avisa: algo grande está vindo. Os homens seguravam os jarros de barro com força, as tochas acesas dentro, chamas tremendo como corações vivos presos em gaiolas de argila. As trombetas de chifre de carneiro penduradas no cinto, prontas para explodir, Gideão olhou para os companheiros, rostos iluminados de leve pelo brilho escondido das tochas. Alguns olhos ainda brilhavam de dúvida, mas a maioria carregava uma determinação quieta, daquela que nasce quando o homem sabe que não é mais ele quem luta, é Deus lutando por ele. Chegou a hora. Gideão levantou a mão, soprou a trombeta com toda a força dos pulmões. Tu! Um som longo, agudo, que cortou a noite como faca quente na manteiga. Ao mesmo tempo, ergueu o jarro bem alto e o quebrou contra a pedra. Craash! O barulho ecoou seco, alto, seguido de um clarão súbito. A tocha se libertou, chamas dançando livres na escuridão, iluminando o rosto dele como se fosse dia. E aí veio o inferno controlado. Os outros 200 ouviram o sinal. Trombetas explodiram por todos os lados. Tu, 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 tu. Um coral de guerra que parecia vir de 1000 bocas, não de 300. Jarros se estilhaçando em sequência. Crash, 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 como trovões em cadeia rolando pelo vale. Tochas acesas surgindo de repente em círculo completo ao redor do acampamento, luzes tremeluzindo que nem estrelas caindo do céu direto na terra. E o grito uníssono, rouco, cheio de fé e fúria: a espada do Senhor e de Gideão.
O acampamento midianita acordou em pânico total. Homens saíram das tendas tropeçando, olhos arregalados, sem entender nada. Quem está atacando? Quantos são? De onde vieram? As tochas dançando ao redor davam a ilusão de um exército imenso, milhares, talvez dezenas de milhares, cercando tudo. O barulho das trombetas ecoava nas montanhas, voltava multiplicado, como se o próprio vale gritasse junto. Os midianitas, confusos, apavorados, começaram a correr em todas as direções. Espadas nuas batiam umas nas outras no escuro. Gritos de "foge, foge" misturavam-se com berros de dor quando lâminas encontravam carne por acidente. Era caos puro, irmão matando irmão, camelos pisoteando tendas, homens caindo uns sobre os outros na fuga desesperada. O acampamento virou um mar de confusão, poeira subindo grossa, fumaça das tochas misturando-se com o cheiro de sangue e medo. Os midianitas fugiam morro abaixo, atravessando o vale, deixando armas, suprimentos, tudo para trás. Nem olhavam para trás. Achavam que um exército gigante os perseguia. Gideão e os 300 nem precisaram avançar muito no começo. Ficaram firmes nas posições, soprando trombetas de vez em quando, quebrando mais jarros para manter o terror vivo, gritando o nome do Senhor e o nome dele. Mas quando viram que os inimigos estavam em debandada total, Gideão deu o próximo passo. Mandou mensageiros correndo para as tribos vizinhas. Subam, subam agora. Os midianitas estão fugindo. Venham ajudar na perseguição. Homens de Efraim, que estavam perto, responderam rápido. Desceram das montanhas como enxurrada, cortando as passagens do Jordão, capturando os fugitivos que tentavam atravessar. 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb, foram pegos ali mesmo, um esmagado numa rocha chamada Rocha de Oreb, o outro afogado no lagar de Zeeb. Seus cabeças foram trazidas como troféus para Gideão, mas os reis principais, Zeba e Zalmuna, ainda estavam à frente, fugindo com o que restava do exército. Gideão não parou. Com os 300 cansados, mas cheios de fogo, continuou a perseguição. Cruzaram o Jordão, subiram morros, marcharam dia e noite, chegaram em Sucote exaustos, bocas secas, corpos doendo, pediram pão para os homens de lá. Dai um pouco de pão para os meus servos, porque tão cansados. A gente está perseguindo os reis de Midian. Os líderes de Sucote zombaram na cara dele. Zeba e Zalmuna já estão na tua mão para a gente dar pão para o teu exército vagabundo? Volta quando vencer de verdade. Gideão sentiu a raiva subir, mas engoliu. Tá bom. Quando o Senhor me entregar Zeba e Zalmuna, eu volto aqui e rasgo a carne de vocês com espinhos do deserto e com cardos. Seguiram em frente. Chegaram em Penuel. Pediram ajuda de novo. Mesma resposta. Zombaria, recusa. Gideão prometeu: quando eu voltar em paz, derrubo essa torre de vocês. Continuaram a caçada. Enfim, em Carcor, encontraram os reis relaxados, achando que estavam seguros. Uns 15.000 homens ainda com eles, mas cansados, desorganizados. Gideão atacou de surpresa, com os 300 e os que se juntaram pelo caminho. Foi rápido, feroz. Capturaram Zeba e Zalmuna vivos. O resto do exército midianita se dissolveu como fumaça ao vento. Gideão parou na frente dos 2 reis. Olhou para eles, sujos, derrotados, mas ainda altivos. Perguntou: que homens eram aqueles que vocês mataram no Monte Tabor? Eles responderam, com um sorriso torto: eram como tu, pareciam filhos de rei, príncipes. Gideão sentiu o peito apertar. Eram meus irmãos, meus próprios irmãos. E ali mesmo, com as próprias mãos, executou justiça. Zeba e Zalmuna caíram. A vitória era completa. Os midianitas nunca mais levantariam cabeça para oprimir Israel. O vale, que antes ecoava gritos de medo, agora respirava alívio. 40 anos de paz
se abriram à frente como um rio largo depois da seca. Mas espera aí, meu irmão, minha irmã. O povo, empolgado com a vitória, veio correndo para Gideão. Gritavam: Você salvou a gente. Reina sobre nós, tu e teus filhos depois de ti. Sê nosso rei. E aí, o que será que passou na cabeça daquele homem que começou escondido num lagar e terminou com reis aos pés dele? O que ele respondeu para aquele clamor que parecia tão justo, tão merecido? Se essa batalha já está fazendo teu coração bater como trombeta na noite, deixa um amém bem forte daqueles que saem da alma nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão que acha que a vitória nunca vai chegar, que o inimigo é grande demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que Gideão fez diante do povo vai te mostrar o tamanho da humildade que Deus valoriza mais que qualquer coroa. Vem comigo. O que vem agora é de encher os olhos de lágrima e o peito de gratidão. E com os reis Zeba e Zalmuna amarrados, cabeças baixas, corpos marcados pela fuga desesperada, Gideão parou um instante para respirar. O sol já queimava alto no céu. O suor escorria misturado com poeira e sangue seco. Os 300, agora mais alguns que se juntaram na perseguição, estavam exaustos, pernas tremendo de cansaço, bocas secas como terra rachada. Mas os olhos brilhavam, porque o impossível tinha acontecido. Um punhado de homens comuns, guiados por um chamado maior que eles mesmos, tinha posto Midian de joelhos. Gideão olhou para os prisioneiros e sentiu um peso no peito. Não era só vitória, era justiça atrasada. Aqueles 2 reis tinham matado seus irmãos no Monte Tabor, homens simples como ele, que estavam colhendo trigo quando os midianitas chegaram. Irmãos que nunca voltaram para casa, que deixaram viúvas chorando e crianças sem pai. Gideão apertou os punhos. Senhor, tu sabes o que eles fizeram. Agora é hora. Ele se virou para os reis. Voz firme, apesar do cansaço. Levantem, digam, que homens eram aqueles que vocês mataram em Tabor? Zeba e Zalmuna ergueram os olhos, ainda com um resto de arrogância no olhar, como quem acha que a morte vem devagar. Eram como tu, respondeu Zalmuna, com um sorriso torto. Pareciam filhos de rei, príncipes. Gideão sentiu o ar faltar. O peito apertou como se alguém tivesse enfiado uma lança ali. Eram meus irmãos, meus próprios irmãos. Sem mais palavras, ele pegou a espada. 2 golpes rápidos, justos. Zeba caiu primeiro, depois Zalmuna. Os corpos rolaram na poeira. Silêncio caiu pesado sobre o grupo. Ninguém aplaudiu. Ninguém gritou. Era o fim de uma era de terror, mas também o peso de sangue derramado. Gideão guardou a espada, olhos fixos no horizonte. Pronto. Acabou. Os midianitas que sobraram se dispersaram como folhas secas no vento. Nunca mais voltariam para oprimir Israel com aquela força. O vale, que antes ecoava gritos de fome e medo, agora respirava paz. Uma paz conquistada com jarros quebrados, tochas acesas e obediência teimosa. Mas a jornada não parou ali. Gideão e seus homens voltaram pelo mesmo caminho, cruzando o Jordão de novo, subindo as trilhas poeirentas. Chegaram em Sucote primeiro. Aquela mesma cidade que tinha zombado deles na hora da necessidade, que recusou pão para os guerreiros cansados, dizendo: Zeba e Zalmuna, ainda tão livres para a gente dar comida para o teu bando de mendigos? Gideão parou na entrada da cidade. Os anciãos saíram, olhos arregalados ao ver os reis mortos, cabeças penduradas como troféus sombrios. Ele falou calmo, mas com uma autoridade que ninguém ousou questionar. Lembrem do que disseram. Agora eu volto em paz. E como prometi, ele chamou os homens mais fortes. Pegaram espinhos do deserto, daqueles que rasgam a carne como navalha, e cardos afiados. Os anciãos de Sucote foram castigados ali mesmo, na frente do povo.
Não mataram ninguém, mas deixaram a lição marcada na pele. Quem zomba do chamado de Deus na hora da fraqueza, sente o peso quando a vitória chega. Seguiram para Penuel. A torre alta, símbolo de orgulho e autossuficiência, ainda estava de pé. Os homens de lá tinham feito o mesmo, recusado ajuda, rido da cara de Gideão. Ele deu a ordem: derrubem. A torre caiu com estrondo, pedras rolando morro abaixo como lágrimas de pedra. Poeira subiu grossa, cobrindo o céu por um instante. Quando baixou, Penuel estava sem defesa, sem orgulho. Aprendeu na marra que a verdadeira fortaleza não é de pedra, é de obediência. Israel inteira soube da notícia em poucos dias. As fogueiras acendiam à noite com histórias contadas em voz baixa. Gideão, o homem do lagar, destruiu Midian com 300, os reis mortos, a opressão acabou. O povo se reunia nas praças, nas portas das casas, nos campos, olhos brilhando de gratidão, mãos erguidas para o céu. O Senhor nos livrou, Gideão nos salvou. E aí veio o clamor. Uma multidão se aproximou dele, anciãos, jovens, mães com crianças no colo. Gritavam juntos, voz rouca de emoção: você nos salvou da mão dos midianitas. Reina sobre nós. Sê nosso rei, tu e teus filhos depois de ti. Um rei como as nações têm. Um rei que nos guie e que nos proteja. Gideão parou. Olhou para aquelas faces cheias de esperança, de alívio. O trono parecia tão perto, poder, honra, segurança para a família, mas no fundo do peito, uma voz mais antiga que a multidão sussurrou: eu sou o teu rei. Não troque o que eu te dei por uma coroa de homem. Ele respirou fundo. O vento soprou leve, como se o próprio céu esperasse a resposta. E aí, com voz clara, que ecoou por todo o vale: não vou reinar sobre vocês, nem meu filho vai reinar sobre vocês. O Senhor é quem vai reinar. Silêncio caiu como manto. Alguns franziram a testa, confusos. Outros sentiram um arrepio bom subir pela espinha. Gideão continuou: mas uma coisa eu peço. Cada um de vocês me dê um anel de ouro que tirou dos midianitas. Só isso. Eles trouxeram anéis, brincos, pulseiras, ouro que brilhou ao sol como lágrimas derretidas. Gideão pegou tudo, levou para casa. Com o ouro mandou fazer um éfode, uma veste sacerdotal, cheia de detalhes, pesada de significado. Colocou na cidade dele, em Ofra. No começo, era só para lembrar. Foi o Senhor quem fez. Mas o quê? Começou como memorial. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente vence a batalha grande, mas a guerra pequena dentro de casa é que derruba a gente. Porque aquele éfode, que era para glorificar a Deus, começou a virar armadilha. O povo olhava para ele como se fosse ídolo, como se a bênção viesse da roupa e não do Senhor. E Gideão, o homem que recusou o trono, viu a família crescer, 70 filhos de muitas mulheres, uma vida longa, cheia de dias. Mas o que veio depois daquele éfode ia mostrar que até o vencedor pode tropeçar no próprio sucesso. Se essa parte já está tocando fundo no teu coração, deixa um amém daqueles que saem com lágrima nos olhos nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão que está vivendo a vitória, mas sente que algo ainda está puxando para o lado errado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que aconteceu com aquele éfode e com a vida de Gideão depois vai te fazer refletir sobre o que a gente faz com o que Deus entrega nas nossas mãos. Vem comigo. O final dessa jornada está cheio de lições que batem direto na alma. E com aquela multidão ainda vibrando de emoção, gritando: Rei! Rei! Gideão ficou parado ali, sentindo o peso de todos aqueles olhares como se fossem pedras empilhadas no peito. O sol batia forte, o suor escorria pela testa, mas o que mais pesava era o silêncio que veio depois da pergunta que ele mesmo fez no coração: Senhor, isso é o que tu queres para mim?
A coroa parecia brilhar ali na frente, pronta para ser colocada na cabeça dele. Poder, honra, legado para os filhos, por tudo que o homem comum sonha quando vence o impossível. Mas lá no fundo, uma voz mais antiga que a multidão, mais forte que o clamor, sussurrava: Eu sou o teu rei, não divida o trono. Ele ergueu a mão devagar, pedindo silêncio. O povo calou, como se o vento tivesse parado de soprar só para ouvir. Gideão respirou fundo, voz clara, ecoando pelo vale como trombeta que não precisa de força humana para ser ouvida. Não vou reinar sobre vocês. Nem meu filho vai reinar sobre vocês. Nem o filho do meu filho. O Senhor é quem vai reinar sobre Israel. Ele nos livrou. Ele nos chamou. Ele venceu. A ele pertence o reino, não a mim. Um murmúrio correu pela multidão. Alguns franziram a testa, confusos, mas ele salvou a gente. Outros sentiram um arrepio bom subir pela espinha, daqueles que vêm quando a verdade bate no coração. Gideão continuou, olhando nos olhos de cada um como se falasse só com a pessoa. Mas uma coisa eu peço. Cada um de vocês, tire um anel de ouro que pegou dos midianitas, só um. Tragam para mim. É tudo o que quero. Eles não hesitaram. Anéis, brincos, pulseiras, ornamentos que estavam nos dedos, nas orelhas, nos pescoços dos inimigos mortos, ouro que brilhava como lágrimas derretidas ao sol. Trouxeram tudo numa pilha que crescia rápido. Uns 1.700 ciclos de ouro puro, mais as correntes dos camelos, as coroas dos reis. Gideão pegou aquilo tudo, levou para casa em Ofra. Com o ouro, mandou fazer um éfode, uma veste sacerdotal linda, cheia de detalhes, com cordões, pedras, tudo trabalhado com cuidado. Colocou no altar que ele mesmo tinha construído ali na cidade dele. No começo, era só um memorial. Olhem para isso e lembrem que foi o Senhor quem fez. Foi Ele quem chamou o homem do lagar, quem reduziu o exército, quem quebrou os jarros na noite escura. O povo vinha, olhava, adorava, parecia bom, parecia certo, mas, meu irmão, minha irmã, o que começa como lembrança pode virar laço se o coração não vigiar. Aos poucos, o éfode deixou de ser sinal da glória de Deus e virou objeto de consulta, como se a bênção morasse na roupa e não no Senhor. Israel começou a se prostituir atrás dele, prostituição espiritual, daquela que rouba o coração devagarinho. O povo se desviava para o éfode como se ele tivesse poder próprio. E Gideão, o homem que recusou o trono com tanta humildade, viu o próprio memorial virar armadilha para o povo que ele amava. Os anos passaram. Gideão viveu muito, viu netos crescendo, a terra em paz por 40 anos inteiros. Teve 70 filhos de muitas mulheres. Uma família grande, cheia de vida, mas também cheia de sementes que mais tarde iam germinar em discórdia. Ele morreu em idade avançada, em paz, e foi sepultado na sepultura do pai dele, em Ofra. O povo chorou, enterrou o herói. Mas quando a poeira baixou sobre o túmulo, a geração que conheceu Gideão foi morrendo. Os que cresceram ouvindo as histórias do lagar, das trombetas, dos jarros quebrados, começaram a esquecer. O Senhor é quem reina, ele tinha dito. Mas na prática, sem um rei visível, sem um juiz forte, o povo fez o que bem entendeu. Cada um virou para o seu próprio caminho. Baal voltou a ser cultuado em segredo. Os altares antigos ressurgiram. A paz que durou 40 anos começou a rachar como terra seca, esperando a chuva que não vem. E aí, meu irmão, minha irmã, o que começou com um homem comum chamado do esconderijo, que obedeceu no medo, que venceu com 300, que recusou a coroa, terminou mostrando uma verdade dura. A vitória de um dia não garante a fidelidade de amanhã. O chamado de Deus é para cada geração. Quando a gente esquece,
Quem realmente reina, o ciclo volta. Opressão, clamor, libertador, esquecimento. Mas espera aí, será que esse ciclo tem que continuar para sempre? Será que Deus não levanta novos Gideões, escondidos nos lagares de hoje, esperando o chamado que transforma medo em fé? Se essa história toda já está mexendo fundo contigo, deixando um fogo no peito e uma pergunta na alma, deixa um amém daqueles que saem com lágrima e gratidão nos comentários agora. Compartilha com aquele irmão que está no lagar da vida, achando que o chamado passou batom nele. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias que Deus tem para contar através de gente comum como a gente. Porque o chamado não acabou com Gideão. Ele continua ecoando até hoje. E quem sabe, talvez seja a tua vez de ouvir. Vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Vem comigo nas próximas jornadas. Tem mais vidas transformadas esperando para serem contadas. E assim, meu irmão, minha irmã, a poeira da batalha foi baixando devagarinho no vale, como se o próprio céu tivesse respirado aliviado depois de tanto clamor e tanto sangue. Gideão, o homem que começou tremendo num lagar apertado, terminou os dias dele em paz, sepultado na terra da família, em Ofra. 40 anos de silêncio dos inimigos, 40 anos em que as crianças brincavam, sem medo de nuvem de gafanhotos no horizonte, em que as mães colhiam trigo, sem olhar para os lados a cada barulho. Paz que parecia eterna, mas que, como a gente sabe bem, nunca é eterna quando o coração do povo esquece quem a deu. Os anos foram passando como o rio que corre quieto depois da enchente. Os filhos de Gideão cresceram, 70 deles, uma multidão de vida espalhada por várias mães. Alguns se tornaram líderes, outros se perderam no orgulho. O éfode que ele fez com o ouro dos midianitas continuou ali, brilhando no altar. Mas o brilho que antes apontava para o Senhor começou a ofuscar os olhos do povo. Eles olhavam para aquela veste como se ela tivesse poder próprio, como se a bênção morasse no tecido e não no Deus que chamou o homem do esconderijo. Israel se desviou devagar, quase sem perceber. Um passo aqui, outro acolá. Baal voltou a sussurrar nas sombras das colinas. Os altares antigos ressurgiram, cobertos de incenso e promessas vazias. A geração que viu os jarros se quebrarem na noite escura foi morrendo, e a nova nasceu ouvindo as histórias como lendas antigas, não como testemunho vivo. E o ciclo que a gente conhece tão bem começou a girar de novo. O povo fez o que bem entendeu. Cada um virou para o seu próprio caminho, para o seu próprio Deus, para o seu próprio conforto. O clamor que subiu para o céu nos dias de Gideão virou silêncio preguiçoso, indiferença que dói mais que grito. Porque quando a gente esquece que o Senhor é quem reina de verdade, a opressão não precisa vir de fora, ela nasce dentro, no coração que se acostuma com a paz, sem lembrar do preço que custou. Mas espera aí. Será que Deus desiste fácil assim? Será que Ele para de chamar quando uma geração esquece? Não. Ele continua olhando para os lagares escondidos de hoje, para os lugares onde o medo ainda aperta a garganta, para os corações que se acham pequenos demais. Ele continua sussurrando: vai nessa tua força, porque eu estou contigo, porque o chamado que veio para Gideão não morreu com ele. Ele ecoa até os nossos dias, esperando quem vai ouvir, quem vai obedecer, quem vai quebrar o jarro na hora certa. Queridos, muitos de vocês têm perguntado como podem apoiar esse trabalho de contar histórias da palavra que tanto toca os corações. Como o canal ainda não é monetizado pelo YouTube, uma forma simples e abençoada de ajudar é através das Bíblias personalizadas que coloco com carinho na descrição dos vídeos. São edições escolhidas com muito cuidado, pensando em quem ama de verdade a palavra e quer tê-la sempre por perto na caminhada diária. Quando alguém adquire uma delas,
não só fortalece a própria comunhão com Deus, mas também contribui para que essas histórias continuem alcançando mais vidas. E eu sou afiliado desses produtos, o que significa que uma pequena parte da compra vem como apoio ao canal, sem custo extra para você. Outra forma bem prática é entrar no meu grupo de promoções no WhatsApp, onde compartilho ofertas especiais de materiais cristãos, bíblias, livros e recursos que edificam. O link do grupo está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Entra lá, fica por dentro e, quem sabe, encontra algo que vai abençoar muito sua vida espiritual. Que tudo isso seja sempre para a glória do Senhor e que Ele continue usando cada um de nós para levar sua luz aonde for preciso. Até a próxima história. Fiquem na paz de Cristo.